Bom, dando continuidade aí ainda na apostila, nós vamos estar falando agora sobre as competências específicas de linguagem para o ensino fundamental, tá? Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou estar lendo os tópicos e a gente vai discutindo, ou melhor, eu vou estar explicitando e depois ao colocar lá na plataforma, a gente pode estar discutindo por lá, se é melhor, né? Então, o primeiro diz o seguinte: compreender as linguagens como construção humana. Primeiro, a gente precisa entender que o único que somos dotados de linguagem, né, de fala expressiva, oral, somos os seres humanos, né? Por isso que ele fala da construção humana, da construção histórica, que a gente já observou que a linguagem ela se transforma ao decorrer, né, do passar do tempo, historicamente falando, né, onde a gente viu lá em educação artísticas que existem várias formas de comunicação e de linguagem, que até falamos da pintura rupestre, né, que era uma maneira do homem registrar, né, os seus feitos ali na pintura, né, nas cavernas, fazer os seus registros, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo e valorizando como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais, que é o meio que a gente mantém e estabelece as nossas relações através da linguagem. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, das quais a gente também já falou, que são as artísticas, corporais, linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, né? Porque, como a gente já bem colocou, quando a criança entra no mundo do letramento, né, quando ela aprende a ler e a escrever, né, ela vai ter aí condições de igualdade, de se colocar, né, de trocar com o outro, não é verdade? Então, por isso que é importante. Fora isso, ela vai usar a linguagem em diferentes contextos, né, tanto sociais quanto culturais, porque, como a gente já viu, a linguagem ela é utilizada de diferentes maneiras, de diferentes formas, né, através da pintura, através da própria arte. A gente viu como é importante, né, como ali é colocada a sua imaginação, a sua identidade, a sua autoestima, né? E em língua portuguesa isso não é diferente. Número 3 diz: utilizar diferentes linguagens, como a gente já falou também, que é verbal, oral ou visomotora, como Libras e a escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. É justamente quando a gente faz a troca mútua, né? Através da nossa linguagem, da comunicação, que a gente troca com o outro, né? Vygotsky vai falar muito bem isso. Tanto é que a gente viu a influência socio-interacionista em vários contextos aqui, em diferentes disciplinas das quais a gente já ministrou, né? Então, assim, o socio-interacionismo, ele possibilita, né, você aprender com o outro, ao interagir com o outro. E a gente vai fazer uso, logicamente, das diferentes linguagens, né? No número 4 diz: utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Ou seja, né, a linguagem ela vai realmente além da questão da troca do outro, né? Ela vai aí para as outras áreas, inclusive com relação aos direitos humanos, né, como ele diz aqui, com relação à consciência socioambiental, dentre outros fatores. Número 5 diz: desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais,
das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Em artes, né, a gente teve a possibilidade de experimentar as diferentes tipos de linguagem artística, dança, música, teatro, né, ao qual possibilita o indivíduo, né, de trabalhar sua memória, o seu vocabulário, de expressar os seus sentimentos, porque isso é feito pelos artistas no momento ao qual eles estão produzindo, né? E por último ele fala aqui no número 6 sobre compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos, né? Ou seja, a gente também precisa hoje tão somente saber fazer uso, né, das tecnologias para que a gente possa realmente se aproximar cada vez mais dos diferentes tipos de linguagem, principalmente utilizadas, né, nas redes sociais, como a gente já falou também, com relação às abreviações. Eu uma vez, quando fiz essa publicação que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, que fala sobre a influência da internet no processo de escrita, principalmente se falando do ambiente virtual, porque o que a gente vai observar também enquanto professor é que muitas das vezes as crianças elas não sabem dissociar essas diferentes roupagens que a linguagem acaba se sobrepondo, ou seja, ela, que como eu disse para vocês, muitas das vezes a linguagem ela funciona como uma roupa, né? A cada ambiente, a cada lugar a gente vai se posicionar de uma tal forma. Com um amigo a gente acaba se reportando de uma maneira, numa palestra de outra e assim sucessivamente, né? E muitas das vezes os nossos alunos, por estarem muito ligados à questão digital, acabam trazendo para o ambiente escolar, né, esse uso. E aí a gente precisa ponderar o quanto isso é relevante ou não, tá? Porque, como a gente sabe também, a gente tem que contextualizar, a gente precisa se aproximar, a gente precisa trabalhar essa diversidade de linguagem, mas a gente não pode abrir mão também, e ele vai finalizar falando sobre isso, sobre a gramática normativa, que é aquela que estabelece realmente a linguagem formal, que é aquela que é cobrada numa entrevista de emprego, numa redação, para um processo seletivo, para um concurso, né? Então a gente precisa estar realmente também muito atento com relação a isso. E aí ele vai dizer aqui, finalizando, né, que ao componente da língua portuguesa cabe então proporcionar aos estudantes experiências que contribuam à ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais que são permeadas ou constituídas pela oralidade, pela escrita e por outros tipos de linguagem, né? Aí ele fala, se uma face do aprendizado de língua portuguesa decorre da efetiva atuação do estudante em práticas de linguagem que envolve a leitura, escuta e produção de textos orais e escritos e multissemióticos, o que vem a ser multissemióticos? Além do texto verbal, vão existir outros recursos visuais que vão auxiliar na leitura e na compreensão desse texto, tá? Isso que é multissemiótico. Situadas em campos de atuação específicos. A outra face provém da reflexão e análise sobre da própria experiência de realização dessas práticas. Temos aí, portanto, o eixo da análise linguística semiótica, que envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma padrão e sobre as outras semioses, que desenvolve transversalmente aos dois eixos, a leitura, escuta e produção oral, escrita e multissemiótica, e que envolve análise textual, gramatical, lexical, fonológica e das materialidades das outras semioses. Semiose nada mais é do que um conjunto de signos
que aí a gente chama de produção de significados, tá? Então eu vou estar parando por aqui e depois a gente retoma agora com a parte dos objetivos para a educação infantil, ok, gente? Qualquer dúvida vocês, né, deixem lá. Beijo, beijo. Até daqui a pouco.